Meu nome é Marcus Webb e sou caçador profissional há 23 anos. Não sou do tipo que sai no fim de semana com os amigos para atirar em cervos e tomar cerveja. Eu sou o cara que as autoridades ambientais chamam quando há um urso problemático perto de uma propriedade privada ou quando um puma começa a rondar perto demais de áreas residenciais. Eu rastreio, capturo e, quando necessário, ajudo a resolver situações que representam riscos para as pessoas. É um trabalho que exige experiência, paciência e um profundo conhecimento do comportamento animal. Eu nunca acreditei em Bigfoot até o dia em que encontrei um morto nas florestas do Olympic National Park. E o que eu descobri ligado àquela criatura mudou tudo o que eu achava que sabia. Era meados de outubro de 2023. A temporada de caça ao alce tinha acabado de começar no estado de Washington e eu tinha uma licença especial para caçar em uma área remota do Olympic National Park, perto da fronteira com a Olympic National Forest. A região era conhecida por suas florestas densas de abetos Douglas e cicutas ocidentais, árvores tão antigas que já estavam de pé desde antes da Guerra Civil. Era o tipo de lugar onde você podia caminhar por dias sem ver outro ser humano. Estacionei minha Ford F-250 em uma antiga estrada madeireira abandonada há pelo menos 30 anos, coberta de musgo e samambaias. Carreguei minha mochila com suprimentos para 3 dias, meu rifle Winchester, modelo 70, munição, kit de primeiros socorros, barraca, um saco de dormir para temperaturas de até uns 6 graus negativos, filtro de água, comidas desidratadas e meu GPS. O plano era simples: seguir uma trilha de cervos que eu havia explorado 2 semanas antes, montar acampamento perto do Whiskey Creek e passar 2 dias rastreando alces machos adultos. A caminhada até meu acampamento levou umas 4 horas. A trilha subia constantemente por uma floresta densa, cruzando pequenos riachos e contornando enormes árvores caídas, cobertas de um musgo verde claro. Quando finalmente cheguei ao Whiskey Creek, por volta das 3 da tarde, o sol já estava começando a se pôr atrás das montanhas. Montei minha barraca em uma pequena clareira a uns 50 metros do riacho, organizei meu equipamento e acendi uma fogueira. O jantar foi simples: estrogonofe de carne desidratado misturado com água quente. A noite caiu rápido naquela floresta. Às 6 já era um breu total. Mantive a fogueira acesa e fiquei ouvindo os sons da noite. Corujas piando à distância, o estalo ocasional de um galho, o murmúrio constante do riacho. Por volta das 9, eu estava pronto para dormir. Guardei toda a minha comida em um recipiente à prova de ursos e o pendurei a 100 metros do acampamento, exatamente como o protocolo de segurança exigia. Verifiquei meu rifle, me certifiquei de que estava carregado, mas com a trava de segurança acionada, e entrei no meu saco de dormir. Eu devia estar dormindo há umas 3 horas quando acordei com um cheiro. Não o cheiro normal da floresta, algo diferente, algo errado. Era forte e fétido, o cheiro de decomposição, como se algo grande tivesse morrido e estivesse apodrecendo por perto há dias. O fedor era tão forte que me deixou enjoado. Liguei minha lanterna de cabeça e olhei o relógio. 2h47 da manhã. O fogo tinha se reduzido a brasas fracas. Fiquei dentro da barraca por alguns minutos, ouvindo com atenção. Nenhum movimento, nenhum som de animais, nada de anormal, exceto aquele cheiro, e parecia estar ficando mais forte. Meu primeiro pensamento foi que um urso tinha arrastado uma carcaça para perto do meu acampamento. Isso seria um problema sério. Ursos que guardam suas presas são perigosos, e a última coisa que eu queria era acampar perto de um. Peguei meu rifle, destravei a segurança e saí da barraca. A noite estava fria, provavelmente por volta de uns 4 graus, e eu podia ver minha respiração. Varri o acampamento com a luz da lanterna. O cheiro vinha do oeste, na direção oposta ao riacho.
Comecei a andar lentamente naquela direção, com o rifle em punho. A cada passo, o odor ficava mais forte, quase insuportável. Tirei uma bandana do bolso e a amarrei sobre o nariz e a boca. Ajudou muito pouco. Depois de uns 200 metros por entre samambaias na altura da cintura e galhos baixos de pinheiro, vi algo grande e escuro caído entre duas árvores enormes. No início, pensei que fosse um urso, mas à medida que me aproximei e a luz da lanterna o atingiu em cheio, percebi que estava errado. Não era um urso, não era nada que eu já tivesse visto antes. Era um corpo enorme coberto de pelos escuros e emaranhados, deitado de costas com os braços longos esticados para os lados. Mesmo na luz fraca, mesmo com a podridão, eu podia ver claramente o que era. Era um Bigfoot. Eu tinha ouvido as histórias a vida inteira. Eu cresci no estado de Washington, onde as histórias de Sasquatch eram tão comuns quanto histórias sobre salmão ou a Microsoft. Todo mundo conhecia alguém que tinha visto um, mas eu nunca acreditei. Achava que eram apenas lendas, boatos ou ursos identificados erroneamente. Mas ali estava ele, sem vida no chão da floresta, tão real quanto as árvores ao redor. Aproximei-me devagar, com o coração a mil. A criatura devia ter pelo menos uns 2,5 metros de altura. Talvez quase 3, difícil dizer com exatidão, com o corpo inchado e estufado pela decomposição. Seu pelo era castanho escuro, quase preto em algumas partes, grisalho, onde havia caído em tufos. O rosto era a parte mais chocante. Parecia com o de um gorila, mas não exatamente. Era mais achatado, com uma sobrancelha protuberante e uma mandíbula enorme. Os olhos estavam fundos e fechados. O nariz era largo e chato e a boca estava entreaberta, revelando dentes grandes, alguns afiados como caninos, outros largos e parecidos com molares humanos. As mãos eram enormes, quase do tamanho daquelas luvas de catcher de beisebol, com dedos longos e unhas grossas e sujas. Os pés eram igualmente gigantescos, com facilmente 45 centímetros de comprimento, e dedos articulados. Com base na decomposição, estimei que a criatura estivesse ali há pelo menos uma semana, talvez 2. Não havia sinais óbvios de trauma, nenhum ferimento visível, nenhuma marca que sugerisse uma luta com outro animal, mas havia algo estranho no abdômen. A área estava mais inchada que o resto do corpo, distendida de uma forma que não parecia natural. Eu sabia que deveria ligar para as autoridades, relatar isso imediatamente. Esta seria a descoberta do século, a prova definitiva de que o Bigfoot existia. Mas eram 3 da manhã, eu estava a quilômetros de qualquer sinal de celular, e meu walkie-talkie definitivamente não alcançaria ninguém daqui. Então, enquanto eu estava ali, olhando para aquela criatura impossível, lembrei-me de algo que tinha visto no noticiário local. Umas 3 semanas antes, uma mulher havia desaparecido na área. Sarah Mitchell, 28 anos, de Port Angeles. Ela era uma entusiasta de caminhadas que adorava fazer trilhas sozinha. Ela tinha saído para uma caminhada de 3 dias no Olympic National Park e nunca mais voltou. A equipe de busca e resgate do condado de King a procurou por uma semana sem encontrar um único vestígio. Aquele inchaço anormal no abdômen da criatura de repente ganhou um novo e terrível significado. Senti meu estômago revirar. Eu tomei uma decisão, eu precisava saber. Usando minha faca, fiz cuidadosamente uma incisão na parede abdominal da criatura. O cheiro que explodiu dali era indescritível. Tive que recuar e respirar pela boca por vários minutos antes de poder continuar. Quando finalmente olhei para dentro, meu pior medo foi confirmado. Lá, parcialmente digeridos, mas ainda identificáveis, estavam restos humanos, roupas, uma bota de caminhada e, inconfundivelmente, ossos e tecidos humanos. A criatura havia consumido uma pessoa, e com base na linha do tempo, tinha que ser Sarah Mitchell.
Sentei-me pesadamente no chão, tentando processar o que havia encontrado. Isso não era apenas um Bigfoot morto, era uma cena de crime, ou pelo menos era assim que as autoridades veriam, mas como caçador e rastreador, eu entendia o que provavelmente aconteceu. Essa criatura estava morrendo, faminta, possivelmente ferida. Em seu desespero, fez algo que normalmente nunca faria. Predadores doentes ou feridos às vezes atacam humanos quando de outra forma não o fariam. Foi uma trágica convergência de circunstâncias. Voltei para minha caminhonete o mais rápido que pude, dirigi até conseguir sinal de celular e liguei para o departamento do xerife. Em poucas horas, a situação escalou muito além do que eu esperava. Primeiro vieram os policiais locais, depois o FBI e então pessoas em ternos escuros que não se identificaram de qual agência eram. Um agente do FBI, chamado Morrison, assumiu o controle da cena. Ele era calmo, profissional e claramente acostumado a situações incomuns. Ele ouviu meu relato sem interrupção, fez perguntas detalhadas e depois me disse algo que nunca esquecerei. Sr. Webb, o que você encontrou aqui será classificado no mais alto nível de sigilo. Esta descoberta tem implicações de segurança nacional. Você terá que assinar vários documentos e não poderá discutir isso com ninguém. Você entende? Eu entendi. Nos dias seguintes, observei enquanto uma enorme operação secreta se desenrolava. Helicópteros militares chegaram sob o manto da escuridão. Equipes especializadas em trajes de proteção biológica extraíram cuidadosamente tanto os restos do Bigfoot quanto os de Sarah Mitchell. Cientistas coletaram amostras, fizeram medições, tiraram fotografias, tudo foi documentado com precisão meticulosa e depois removido sem deixar vestígios. O chão da floresta onde a criatura jazia foi limpo minuciosamente e, em uma semana, você nunca saberia que algo esteve ali. A família de Sarah Mitchell foi informada de que seus restos mortais haviam sido encontrados e que ela havia morrido em um encontro com a vida selvagem. Não lhes contaram toda a verdade, mas lhes deram um desfecho. A história oficial foi cuidadosamente controlada. O departamento do xerife do condado de King divulgou uma breve nota à imprensa afirmando que pertences pessoais de Sarah Mitchell foram recuperados em uma área remota e que, com base em evidências forenses, ela havia falecido em um infeliz encontro com a vida selvagem. Nenhuma menção ao Bigfoot, nenhuma menção às verdadeiras circunstâncias. Oficialmente, foi apenas mais uma tragédia de uma trilheira perdida, mas nos círculos científicos e governamentais eu sabia que estava causando um rebuliço enorme. O agente Morrison me ligou uma vez, falando com cuidado, me informando que a análise de DNA estava em andamento e que os resultados preliminares eram revolucionários. A criatura era definitivamente uma espécie de primata desconhecida, com uma divergência genética de linhagens conhecidas que datava de milhões de anos. 3 semanas após a descoberta, recebi uma visita inesperada. Um SUV preto com vidros escuros parou na minha entrada e 2 homens de terno saíram. Um era o agente Morrison, o outro era um homem mais velho, que ele apresentou simplesmente como Dr. Stevens, do Departamento do Interior. Sentamos na minha sala de estar, Sr. Webb, começou o Dr. Stevens. Obrigado por nos receber. Estou aqui representando uma força-tarefa interagencial que foi formada em resposta à sua descoberta. Fomos encarregados de determinar se existe uma população de Sasquatch vivendo em nossos parques e florestas nacionais e, em caso afirmativo, como protegê-los, garantindo a segurança pública. Precisamos da sua ajuda, sua experiência como rastreador, seu conhecimento dessas florestas e, francamente, o fato de você já ter encontrado um desses seres o tornam inestimável. Estamos montando uma equipe de pesquisa de campo e gostaríamos que você fizesse parte dela. Olhei para os 2 homens. Você está me oferecendo um emprego para caçar o Bigfoot? O Dr. Stevens me corrigiu.
Não caçar, estudar, documentar, proteger. Essas criaturas, se existirem mais, representam um patrimônio biológico inestimável. Elas também podem representar riscos, especialmente se houver outros indivíduos feridos ou doentes como o que você encontrou. Precisamos entender sua população, seus padrões de movimento, seu comportamento e precisamos fazer isso discretamente, sem causar pânico público ou atrair caçadores de troféus. Pensei naquela criatura morta na floresta, uma vítima tanto das circunstâncias quanto da natureza. Pensei em Sarah Mitchell e em todos que amavam essas áreas selvagens. Pensei no frágil equilíbrio entre os humanos e a natureza. Eu faço, disse eu, mas com uma condição. O que quer que encontremos, qualquer Sasquatch que encontrarmos, eles serão protegidos. Não importa o que, não serão caçados, capturados para zoológicos ou explorados. Eles permanecerão livres em suas florestas. O Dr. Stevens sorriu. Sr. Webb, essa é exatamente a atitude que precisamos nesta equipe fechada. E assim começou um novo capítulo da minha vida. Passei os meses seguintes trabalhando com cientistas, conservacionistas e policiais em uma das operações secretas mais incomuns que o governo do Zipaquira já conduziu. Instalamos câmeras de trilha em áreas remotas, analisamos pegadas e sinais, coletamos e testamos amostras de DNA ambiental. E sim, encontramos evidências de mais Sasquatch. Não muitos. As estimativas sugeriam talvez de 50 a 100 indivíduos espalhados pelas vastas florestas do noroeste do Pacífico. Uma população pequena e vulnerável que sobreviveu mantendo distância dos humanos e vivendo nos cantos mais selvagens da natureza. Implementamos proteções silenciosas. Certas áreas foram discretamente designadas como proibidas para desenvolvimento. Os padrões de patrulha foram ajustados para dar mais espaço às criaturas. Armadilhas ilegais foram removidas de forma mais agressiva. Quanto à criatura que encontrei, a necropsia confirmou o que suspeitávamos. Tinha um ferimento na perna que infeccionou, causando dor crônica e mobilidade severamente limitada. A análise do conteúdo estomacal mostrou sinais claros de desnutrição. A criatura não conseguia caçar ou forragear eficazmente. Havia também indicações de toxicidade sistêmica, provavelmente por consumir comida humana processada que seu corpo não conseguia metabolizar adequadamente. Foi uma tempestade perfeita de fatores que levou à tragédia, uma criatura sofredora e desesperada, tomando uma decisão que ia contra todos os instintos de sua espécie. Hoje, 3 anos depois, ainda faço este trabalho. Ainda passo semanas nas florestas rastreando sinais, monitorando populações, garantindo que esses seres magníficos possam continuar a existir sem interferência humana. Nunca vi outro Sasquatch vivo. Encontrei pegadas, sinais de passagem, ouvi sons distantes que poderiam ser seus chamados, mas eles permanecem elusivos, como sempre foram. Fantasmas das florestas que sobreviveram nos evitando, e talvez seja melhor assim. Algumas coisas devem permanecer misteriosas, viver nas sombras entre o conhecido e o desconhecido. Meu trabalho não é arrastar esses seres para a luz, mas garantir que as sombras onde eles vivem permaneçam intocadas e seguras. A família Mitchell acabou entrando em contato comigo. Foi uma conversa difícil, mas necessária. Eles me agradeceram por lhes dar um desfecho, por não ter virado as costas quando eu poderia ter feito isso. O pai de Sarah me disse algo que carrego comigo até hoje. Você nos devolveu nossa filha, não viva, mas nos deu a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é um presente. Há noites em que estou na mata, sentado ao lado de uma fogueira, e penso naquela noite de outubro em que tropecei no impossível. O mundo nunca saberá de toda a verdade. As pessoas continuarão debatendo se o Bigfoot é real,
compartilhando fotos borradas e vídeos tremidos, contando histórias de acampamento. E por baixo de tudo isso, um pequeno grupo de nós continuará trabalhando silenciosamente para proteger essas criaturas, para garantir que elas tenham um lugar neste mundo que encolhe rapidamente, porque no final é disso que se trata. Não de provar que eles existem ou de satisfazer a curiosidade humana. Trata-se de reconhecer que este planeta ainda é grande o suficiente, ainda selvagem o suficiente para guardar mistérios. E alguns mistérios são preciosos demais para serem resolvidos. Eles devem ser protegidos, preservados, para que as gerações futuras possam se maravilhar. Eu nunca acreditei em Bigfoot, mas então encontrei um e descobri algo que mudou minha compreensão do mundo. Aprendi que a linha entre lenda e realidade é mais tênue do que pensamos, que nossas florestas guardam segredos que estamos apenas começando a entender, e que às vezes as maiores descobertas vêm com as maiores responsabilidades. Essa é a minha história, a verdade do que aconteceu e do caminho que minha vida tomou depois. E onde quer que os Sasquatch sobreviventes estejam, nas profundezas das florestas do noroeste do Pacífico, espero que estejam seguros, sem serem perturbados, continuando suas vidas antigas e misteriosas, longe dos olhos humanos, porque algumas coisas foram feitas para permanecerem selvagens.